Bem-vindos ao aulão Descobrindo as Palavras. Bem-vindo, finalmente chegou esse dia especial. Ficará gravado, salvo, antes que vocês já me perguntem, se acalmem, teremos uma página de replay que vocês vão poder ver, mas ao vivo é sempre muito mais emocionante. Eu garanto pra vocês que vai ser emocionante. Vamos ter quiz, jogos, várias coisas muito legais. Vocês vão amar estar aqui comigo. Principalmente porque eu vou hoje falar com vocês sobre método fônico. Você sabe o que é, como fazer, quando começar a ensinar seu filho a ler, o que é raio de método fônico. Vem comigo hoje, agora, nesse momento que a gente vai falar sobre isso. Então, nos grupos, quem já tá nos grupos, você vai receber o PDF dessa aula. O meu PDF, meu atraso, porque meu PDF, a impressora não quis imprimir, então peço perdão que eu vou ter que ficar usando o celular, mas é com o nosso PDF do aulão Descobrindo as Palavras. Mas para me ajudar aqui, que bom que eu tenho hoje esse quadro que eu passei só umas 6 horas escrevendo, tá, gente? Vocês valorizem. Foi colado com cola, tá? Cola branca, então valorizem muito no meu quadro. Então, aulão Descobrindo as Palavras, que é o nosso aulão de hoje. Vamos lá, começando já o nosso tema. Então, na aula de hoje, que vocês já estão com papel e caneta, lembra que a gente combinou que vocês iam estar com papel e caneta na mão? Nós vamos explorar 3 coisas sobre alfabetização pelo método fônico. Primeiro, o que é alfabetização pelo método fônico? Segundo, quando começar a alfabetizar? Era a pergunta, né, que vocês sempre fazem também. E como que a gente vai alfabetizar usando o método fônico, certo? Então, hoje a minha proposta é responder para vocês essas 3 perguntas. Vocês fiquem comigo aqui de agora até o fim, vamos combinar, tá? Fique comigo aqui, tá? Certo. Então, em primeiro lugar, o que é alfabetização pelo método fônico? Pronto, já usei 2 folhas que eu demorei meia hora para tudo bem. O que é método fônico? Como é que a gente faz essa alfabetização pelo método fônico? Então, a primeira coisa que a gente valoriza, por isso tem uma flechinha para cima, é a consciência dos sons. Então, de forma bem objetiva, né? A alfabetização pelo método fônico é aquela que, primeiro, prioriza a consciência dos sons, tá? Então, ela valoriza isso, ela faz com que a criança desperte, ela tenha mais atenção para os sons que ela ouve, tá? Então, assim, não necessariamente, presta atenção, são sons. Não necessariamente são os sons das letras, são os sons do ambiente. São as vozes que ela ouve dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. É o latido do cachorro, da onde vem o barulho, qual é o lugar. Esse barulho está vindo do lado direito, está vindo do lado esquerdo, como é que eu posso encontrar? Então essa consciência dos sons que nos rodeiam é uma das primeiras coisas que a alfabetização pelo método fônico valoriza. Uma segunda coisa, né, que é a alfabetização pelo método fônico, é a relação entre som e símbolo. Então, diferente de outros métodos de alfabetização, já a gente vai falar um pouquinho mal pincelado sobre eles, mas no método fônico a gente enfatiza a relação entre o som e o símbolo. Não existe nada que não existe uma lógica em que a gente possa dizer que o som, a letra A, né, sei lá, ou a letra F, de fato representa o som. Isso é uma convenção. Gênios, né, pessoas inspiradas por Deus, sem dúvida, que criaram o alfabeto e foi uma das maiores invenções da humanidade, porque através do alfabeto a gente pode escrever, a gente pode se comunicar, deixar documento e escrever, inclusive, a história da humanidade, usando o alfabeto. Esse alfabeto, essas letras, elas são uma representação de algo que a gente sabe que é o som. Então, a alfabetização pelo método fônico, ela vai valorizar, ela vai mostrar para a criança que existe uma relação entre o som que ela ouve e o símbolo que ela vê. Então, a leitura, ela vai acontecer a partir disso, a partir da transformação. Eu sabia que essa impressora ia ligar. Pedro, vem desligar para nós. Bom, eu não sei se eu desligo ou se eu
ali pra me ajudar. Bom, Pode deixar. então ela vai valorizar essa relação entre o som e o símbolo, tá? Importantíssima. E também a alfabetização pelo método fônico, que ela é? Ela é o ensino explícito e sistemático. Ela explica de forma explícita e sistemática como que essa relação acontece. Pode deixar. A Andressa falou, pode deixar. O pessoal tá atrapalhando o som da impressora? Não, tô falando bem alto, né? Então, ela vai valorizar o ensino... O que é isso, ensino explícito e sistemático? Bom, explícito é quando a gente fala abertamente sobre alguma coisa. Explicitamente, de maneira explícita. Então, a gente, quando for ensinar uma criança a ler pelo método fônico, a gente vai explicitar isso. Tanto os sons quanto as letras. De forma sistemática. O que é isso? É organizada. Eu não vou jogar assim para a criança várias palavras e aí a criança vai deduzir ou a criança vai... Não, é tudo bem organizado. A gente vai colocar, né, em ordem. Ainda que não seja uma ordem muito engessada, primeiro as vogais, primeiro as consoantes tais ou as outras, tá? Então, não, pode imprimir só a parte do conteúdo ali, por favor, tá? Então, a gente vai usar, através do método fônico, vai fazer um ensino explícito e sistemático do quê? Dessa relação som-símbolo. A gente vai explicitar também os sons, é isso que a gente vai fazer no método fônico, certo? Então, ali no nosso PDF diz o seguinte: quais são os outros métodos e como eles funcionam. Então, para a gente alfabetizar uma criança, para a gente ensinar uma criança a ler as primeiras palavras, a gente pode usar vários caminhos. A gente pode usar alguns métodos, ou misturar esses métodos, ou ir por um, depois por outro. Existem vários caminhos, certo? Os métodos mais conhecidos, mais usados talvez, existem dois grandes grupos, tá? Os métodos sintéticos tem o método fônico, que eu até botei um coraçãozinho, que é o nosso, maravilhoso, o mais eficaz. O alfabético e o silábico. Então, esses são os três métodos mais comuns sintéticos, métodos de alfabetização sintéticos. E tem os três métodos de alfabetização analíticos, que são palavração, global e sentenciação. Método sintético, método analítico, o que seria isso? Seria o seguinte: enquanto que os métodos sintéticos são aqueles que vão das partes para o todo, os métodos analíticos vão do todo para as partes. Vamos lá. No método fônico, a gente está analisando a menor unidade da palavra, que é o fone. Então, se a gente usar, por exemplo, o método silábico, a gente tá considerando que a menor unidade da palavra é a sílaba. Então, eu começo a ensinar o quê? As famílias silábicas. Ba, be, bi, bobo. A partir do conhecimento dessas famílias silábicas, a criança vai montando as palavrinhas e vai lendo essas palavras, certo? Enquanto que no método fônico, a criança vai aprender o que significa cada um desses símbolos. A, uf, a, b, et, is, a. Claro que é uma palavra maior, não é assim que a criança vai ler para sempre, mas ela tá transformando cada um desses símbolos em sons e está fazendo a leitura. Vejam a vantagem do método fônico. Que existe a família silábica. Geralmente a gente não ensina assim, a gente ensina o que? Consoante e vogal. Então, o método fônico ele é mais vantajoso para a criança porque quando ela chegar no final do processo, ela está pronta para fazer a leitura de qualquer palavra, tá? Então, por exemplo, a minha filha de 4 anos, a minha filha Luísa, quando tinha 4 anos e foi alfabetizada pelo método fônico, uma das primeiras palavras que ela leu foi urso e amor. E logo naquele início eu fui questionada, eu tenho até esse post lá no meu feed, se vocês rolarem muito lá embaixo, vocês vão ver, ela tá lendo num quadrinho que eu tinha na sala. E eu fui questionada na época, mas por que você escreveu a palavra amor, é tão difícil pra ela? Porque pra uma criança que foi alfabetizada pelo método fônico, tanto faz, né?
aquelas letras, o que ela vai ler, o que ela vai fazer é decodificar cada um dos sons e ela vai fazer a leitura. Então, ela não precisou memorizar todas as famílias silábicas. Dos métodos analíticos, como é que eles trabalham? Como eu falei, eles trabalham do todo para as partes. Então, eles consideram a maior unidade. Por exemplo, o texto, né? No método global ou método de contos e histórias, ele vai considerar o texto inteiro, ele vai pegar esse texto, a criança vai memorizar, às vezes, né, dentro de sala de aula, passa algum tempo memorizando esse texto todo, para depois dizer que fez a leitura do seu primeiro livrinho. Ela fez a leitura do seu primeiro livrinho? Eu tenho várias seguidoras que me relatam, inclusive nessa semana passada teve uma que falou, Bruna, meu filho já leu, acho que é Morango Vermelho Maduro e mais um outro. Ela falou assim, minha filha de 2 anos, ela já sabe essas duas histórias. Ela lê? Não, ela memorizou a história, que é o que eles acham que a criança sabe ler, não é? Ela sabe de memória. O Kumon, por exemplo, faz atividades assim, que tem uma imagem de um avião e embaixo vem escrito avião. E aí eles falam para a criança, o que é isso? Aí a criança, avião, muito bem, avião, tá aqui a palavra, ó, avião. Então a criança vai memorizando aquela palavra completa. Como a palavração também, que eles usam palavras significativas para a criança, então, né, isso vem cheio, né, carregado de ideologia, assim, a criança, ela, sei lá, o pai dela é pedreiro, então ela vai, a primeira palavra que ela vai aprender, ela é tijolo. Né, aquela coisa bem Paulo Freire. Então a gente precisa ensinar no contexto da criança. E aí começam a bombardear as crianças com essas palavras significativas que ela não lê, ela memoriza a palavra. E aí, qual é o problema disso? Qual é o problema desse método? Se você dá a imagem de um pato, escrito a palavra pato, que a criança sabe que é, beleza, é pato, ela leu aquela palavra. Se você trocar o O pelo A, e tiver escrito pato, aí você desce e vai perguntar, o que está escrito aqui? A criança vai dizer o quê? Pato. Aí você vai dizer, não, olha bem para a palavra. Ela vai olhar o quê? Ai, obrigada, meu herói. Nosso PDF, tá? Garantido. Toma aqui teu celular, pode pensar. Então, a primeira coisa que a criança vai ver é a palavra completa, global. Ela não vai se atentar ali que houve uma mudança num fone, numa letra, entendeu? Enquanto que no método fônico, cada um dos fones é importante para a leitura da palavra, certo? Então, esses são mais ou menos aí os métodos de alfabetização que existem e que são mais aplicados, usados aí, né, nas escolas, em comparação com o método fônico, certo? Beleza. Então, o problema, né? O problema, antes de eu virar a próxima página, o problema de a gente ir do todo para as partes na língua portuguesa, talvez sirva para outra língua, mas a maioria dos países no mundo que tem altos níveis no PIS, altos níveis de leitura em língua portuguesa, usam o método fônico, como Estados Unidos, Canadá, Itália, enfim, etc. Mas qual é o problema, né, na língua portuguesa? As palavras no português podem mudar muito por causa de um único fone, uma única letra. Emergir e imergir, né? Descrever, enfim, vocês entenderam, né, o que eu quero dizer. Então, palavras como eu falei, né? Emergir e emergir, emigrar e imigrar, manga e manta. Então, às vezes no meio da palavra, às vezes no início, às vezes no final, como gênero, pato, pata, singular e plural. Toda a nossa língua portuguesa, ela é desinencial. Os verbos, tudo, e faz diferença. Perdeste ou perdesse, certo? Então, é muito importante a gente se atentar a esse detalhe, porque isso vai valorizar o método fônico, vai fazer com que o método fônico faça mais sentido e torne a criança mais fluente em leitura e mais inteligente, porque ela consegue interpretar melhor os textos. Imagina uma criança que não consegue ver a diferença, né, entre pato e pata na hora da leitura. Ela precisa voltar para ler aquela palavra porque ela não entendeu. Por quê? Porque ela lê de forma global, ela lê o todo. E isso atrapalha depois na interpretação de texto, atrapalha na compreensão, né, da criança e, consequentemente, ela não vai ter todo o desenvolvimento que ela precisa, certo? Muito bem. Então, agora,
falei pra vocês, né, um pouco sobre isso e vamos mostrar os dados no Brasil. Uma salva de palmas para o meu marido, Pedro, que fez os cálculos matemáticos. Obrigada, sim. Ele me ajudou a desenhar os gráficos, tá, pra vocês. Então eu quis trazer, eu trago mais exemplos e trago o link com a fonte no PDF de vocês, mas aqui eu tô mostrando então dois dados importantes, tá? O primeiro é que apenas 9% das crianças estão plenamente alfabetizadas no fim do ensino fundamental. Esse é um dado, é uma estimativa de 2018, tá? Então, acho que não precisa ver, como tu acha que fica melhor a câmera. Então, esses dados são muito importantes para nós porque eles mostram que o método de alfabetização que está sendo utilizado no nosso país não está sendo eficaz, não está fazendo o papel que deveria. Então, é assustador, né? O que significa isso? A criança chega no 5º ano, né, agora, no 5º ano do ensino fundamental 1 e ela não está plenamente alfabetizada, ela não tem todas as capacidades, as habilidades que são esperadas de uma criança que já deveria ter a sua fase de alfabetização consolidada. A gente vai falar isso no último slide aqui, fiquem comigo para saber quais são as fases todas de pré-alfabetização e alfabetização, tá? Lá a gente vai entender assim que existem habilidades que são esperadas, a criança já deve ter uma certa desenvoltura e não tem. Por quê? Qual é a falha? É porque elas não têm dinheiro? É porque é uma classe social ruim? É porque é negro, branco, pardo, índio? É porque mora no sul, mora no norte? Não! É porque o método de alfabetização que está sendo usado é ruim, não é eficaz, certo? Depois a gente vai descobrir daqui a pouquinho qual é o método que está sendo utilizado. Outro dado importante, 40% das crianças que têm idade para estar alfabetizadas não estão. Ficam o tempo inteiro com aquela chatice, a alfabetização não é a idade certa, qual é? Ai, a criança tem até o 3º ano do ensino fundamental para aprender a ler. Tem! Será que vai dar certo isso? Existe um estudo de que crianças que não estejam lendo com fluência no final do 1º ano do ensino fundamental, não vão estar lendo com fluência no final do 3º ano. Isso não vai acontecer, gente, isso é uma ilusão. Porque o problema está no método, o problema está na forma como essas crianças estão sendo ensinadas. E isso não está sendo eficiente, não está sendo eficaz, tá? Então eu pergunto para vocês, né? Qual é o método mais utilizado no Brasil para o ensino de leitura? Eu vou pedir a ajuda do Pedro, que cor? Vou fazer em respeito ao Pedro verde, né? Que é homem. O amarelo não tá muito bom para ver. Querido, é o seguinte. Nós temos aqui uma forca, não sei se vocês já brincaram de forca. Eu não vou abrir para vocês falarem as letras, vou deixar o Pedro falar. Ele não sabe qual é, ele me perguntou, eu falei, não vou te dizer, vai ter que acertar na hora da live. Então, eu quero perguntar Pedro Botelho, qual é o método de alfabetização mais utilizado no Brasil? A. Letra A. Poxa, comecei errando. Não, acertou. Ah, tá, ufa. Pô, se não tem A, ia ser difícil, ia ser orobobo. Vamos lá. Ixi. X. A palhaçada. A palhaçada começou, tá? Ó, tua carinha. O tem. Opa. São Paulo. Ah, te catar. Não vale, não vale. D. Não sabe. D, tu falou? D, de dado. Tá, D tem. Droga. Não, mas quer que dá certo, Miguel? Não, eu quero que S. Eu quero mais querendo que ele perca. S. S não tem. Ai, que dó. Que pena, olha lá. Palito, viu? N. Cara, já sacou, né? Já sacou, né? H. H. Que eu já sei o que é. Acento no A. E agora? É pra chutar ou é pra falar? Tenta, certo? Quero ver. Que M. é essa? M. M, vamos ver. M. J.
Desenho, eu quero ver teu bonequinho. Ai, que bom! Olha lá. É. Sim. E T. Muito bem. Obrigado, galera. Obrigado. Podia ser, né, um momento feliz, alegre, hahaha, forca, né, que coisa. Mas a verdade é que no Brasil não há método. Não estou brincando, não estou falando por raiva, não estou falando por nada disso, tá, gente? Isso é um assunto bem sério. O assunto é o seguinte. Existe há muito tempo uma discussão entre qual é o melhor método de alfabetização. Então, alguns defendiam a fônica, outros defendiam, né, outros métodos como esses globais, de palavração e tal. Especialmente o global, né? E essa discussão foi muito acirrada em alguns momentos da história, mais específicos assim. Inclusive, recentemente no Brasil teve uma discussão mais forte sobre esse tema, polarizada, questão ideológica e tal. E a verdade é que isso sempre foi uma preocupação dos educadores, sempre foi uma preocupação. Qual é a melhor forma da gente ensinar as crianças a ler? Porque se ler é a coisa mais importante que a gente precisa saber, pensa, ler é a coisa fundamental na educação de qualquer pessoa. Se você sabe ler bem, com fluência, interpretar, você pode aprender qualquer outra disciplina, você pode se informar, você pode trabalhar. Então, por isso que é tão importante discutir sobre como a gente vai ensinar a ler. Só que no Brasil, eles caminharam no sentido contrário. Eles caminharam, palavras de quem propôs, né? Eles caminharam para a desmetodização da alfabetização. O que significa isso? É isso mesmo que você ouviu, desmetodizar, tirar o método. Então eles consideraram que essa discussão de séculos não era tão importante, era uma discussão à toa e tinha que tirar método, porque as crianças deveriam aprender a ler o mundo. Palavras da nossa especialista aí de letramento, né? Então as crianças deveriam partir do mundo da leitura para a leitura do mundo. O que significa isso? Nada. As crianças continuam aqui, ó, sem saber ler, porque é tão vago, tão abstrato, que na hora da prática se escorrega pelas nossas mãos. Então, qual é o método? Não tem método, não usamos método, é tudo misto, é tudo uma coisa A Cashparks Family falou, sou pedagogo e passamos 4 anos na faculdade e não aprendemos como alfabetizar. Aí, ó, entendeu? Não aprendem como alfabetizar, eu recebo muitas pedagogas assim, com essas ações, falando inclusive que aprenderam no Pequenos Leitores sobre alfabetização. Mas por que não se aprende sobre método de alfabetização ou sobre como alfabetizar? Porque se desconsidera a importância disso, desmetodizar a alfabetização, tirar isso, né? A BNCC, eu vou ler aqui um trecho para vocês, eu tirei da Nova Escola, que é uma revista bem importante dentro da pedagogia, né, de informação. A BNCC propõe a mescla de 2 linhas de ensino. A primeira indica para a centralidade do texto e para o trabalho com as práticas sociais da leitura e escrita. O que significa isso? Nada. A segunda soma a isso o planejamento de atividades que permitam aos alunos refletirem sobre o sistema de escrita alfabética. Estudar as relações entre sons e letras, investigar, ó, aí beleza, aí acertou alguma coisa. Onde elas devem estar posicionadas, como se organiza a sílaba. Então eles consideram que essa perspectiva que mescla tudo isso é uma perspectiva construtivista. Péssimo, horrível, construtivista. Vocês leiam o livro A Falácia Socioconstrutivista, vocês vão ver, é bem profundo o nosso problema. Principalmente o estudo sobre os processos pelos quais as crianças passam para se apropriar da escrita. E aí eles ficam falando que as crianças têm que fazer hipóteses de escrita, que isso, que aquilo, que a gente vai ouvir o que a criança tem para dizer, e aí a gente vai validar ou não vai validar, e vai qualificar. Gente, é muito mais fácil o ensino explícito e sistemático. Ensina a criança a ler, é o domínio de um código. A gente está falando do código alfabético. A gente precisa de um método sim e precisa do método fônico, né? Que é o melhor, tá? Então, para ter a contextualização necessária para as crianças, para que elas pudessem sair do mundo da leitura para a leitura do mundo e aquela coisa toda, tirou-se o método fônico
e colocou em seu lugar a alfabetização e letramento. Dica de hoje. Dica do dia, você vai dormir pensando nisso. Fuja quando ouvir alfabetização e letramento. Isso aqui é tipo um carimbo assim, ó. Pá! Não! Alfabetização e letramento, ouviu? É tão vago. Assim, ó, eles floreiam tanto. Outro dia eu fui numa livraria nova que abriu, peguei lá o livro da Magda Soares, comecei a folhear. Eles floreiam tanto, eles divagam tanto, é uma coisa tão abstrata, nada a ver, assim, que... Tá, e aí, sabe? Então, eu sei porque eu fiz faculdade de letras durante 4 anos, eu cursei, eu tive inclusive um semestre só de didática, e eles ficam tão... vagueando, assim, é tão abstrato que realmente não faz sentido. Não faz sentido para a aplicação, mas na hora de conseguir ludibriar as pessoas dizendo que é a melhor forma de alfabetizar, as palavras são bonitas. E aí quem é que não quer que a criança saia do mundo da leitura para a leitura do mundo? Eu quero que os meus filhos, né, saibam ter pensamento crítico e não sei o que, e tenham opinião. É claro, todo mundo quer que o seu filho seja inteligente, seja sagaz, esperto, que ele consiga fazer a leitura de tudo que está ao seu redor, considerando o contexto, É claro que a gente quer isso, só que a gente precisa partir do básico. A gente precisa partir do ensino explícito e sistemático. A gente precisa partir do método para a gente poder sair, né? Vamos supor, para a gente expandir aí todas as barreiras de leitura, de fluência. A gente precisa começar com o básico. Eu tenho um aulão que eu dei de método fônico, em que eu dou o exemplo de andar de bicicleta. Né? Essa história de querer que a criança leia, interprete, produza textos, isso e aquilo, é como se a gente oferecesse para uma criança que nunca nem viu uma bicicleta e pedisse para que ela fizesse várias manobras. Então, primeiro a gente precisa apresentar para a criança o que é uma bicicleta. Ela vai usar uma bicicleta de equilíbrio primeiro, depois ela vai passar por uma bicicleta com rodinha, ela vai aprender a pedalar. Primeiro ela aprende a se equilibrar, depois ela aprende a pedalar. Depois ela aprende os dois juntos, equilibrar e pedalar. Depois ela vai ficar treinando ainda um tempão, todo dia pedalando, até que ela pode começar a pensar em fazer manobras com a bicicleta, certo? Então é assim que a gente precisa conduzir as nossas crianças para que elas sejam leitores fluentes e escritores, para que exista alguma produção textual ali, a gente precisa investir na base, no início, certo? Então fuja quando ouvir alfabetização e letramento, porque por mais bonito que possa parecer, a prática, como vocês viram, a nossa amiga contando a prática, na teoria a prática é outra, né? Chega lá na hora, nenhum professor aprendeu como alfabetizar, ninguém sabe como fazer, fica só naquele, vamos ver, até o terceiro ano. Não mãe, fica tranquila que até o terceiro ano vai estar lendo como, né? Ninguém sabe. Aqui uma moça falou que professora universitária recebe pessoas que não sabem ler e escrever direito. Claro, na universidade, imagina isso. Por quê? Porque você no terceiro ano, no final do primeiro ano você não sabe, no final do terceiro você também não sabe, e aí você continua com isso achando que o quê? Que é o normal. Não pode rodar? Que é o normal, que é isso mesmo. Não, beleza, então é assim mesmo. Então eu não vou saber, né? Então, tá. Bom, agora sim. Agora vamos para a pergunta que vocês tanto me fazem. Quando alfabetizar? Que idade? Quando é que eu posso começar a alfabetizar? Antes de responder essa pergunta de forma bem objetiva, que vocês vão me ajudar a responder, inclusive, que o próximo que tem a participação de vocês também é do pessoal, tá, Pedro? Não se anima. Então, competências da alfabetização. Vocês têm que saber como que a alfabetização acontece. A alfabetização, ela não é um conhecimento que acontece num bloco só. Então, eu dormi, né? Vou usar a ilustração do pastor Rafa para diferente. Não vou dormir e vai passar um anjo por cima da minha casa e aí vai soltar o conhecimento, vai dizer assim, ó, aprender a ler. Aí a criança acorda e ela sabe ler. Não, isso não vai acontecer, isso não existe. Não é também algo que eu vou na escola um dia, ou que eu vou sentar com meu filho um dia e vou falar assim, filhão, vem cá, olha só, A, B, C, D, E, F, G, agora já sabe ler? Ai, que bom, olha só a palavra
palavrinha que começa com o nome da mãe, ó, a letrinha da mãe, ó, a palavra. Não é assim. Não vai acontecer tudo de uma vez só. As coisas vão acontecer gradualmente, através dessas competências aqui. A primeira competência, podem ser essas duas aqui, né? A primeira competência que a gente precisa ter para a alfabetização é a consciência fonológica. O que é essa consciência fonológica? É quando a criança ela tem consciência dos sons ao redor. Então a gente trabalha aqui nessa consciência fonológica, como eu falei no início da live, não são só os sons isolados, né? A, U, T, Z, não é isso, tá? A consciência fonológica, ela vai mostrar para a criança, ela vai enfatizar para a criança os sons ao redor. Então ela vai aprender a prestar atenção nos sons, os sons dos animais, as vozes das pessoas, os barulhos que tem em casa e também rimas e aliterações, por exemplo. Eu queria que lesse aí, por favor, Pedro, no nosso grupo ali, eu coloquei, leia para mim esta pergunta hoje à noite. Ou se a Andressa achar primeiro, tá aqui ali no nosso grupo. Para, tá? que eu sou rápido aqui. Essa é a pergunta de uma seguidora. Ela tinha muita dúvida sobre consciência, essa questão da consciência fonológica. Essa questão da consciência fonológica das letras, tá? Então aqui a gente, primeira competência da alfabetização, vejam, não tem nada aqui falando sobre letras, tá? A primeira parte é consciência fonológica. Letra não, você pode ler. Foi uma pessoa que mandou na tua caixinha, né? Isso, mandou no meu direct, na caixinha e depois hoje no direct. Ah, tá, perdão. Como a criança pode identificar rima e aliteração se ainda não aprendeu os sons das letras? Acredito que esta foi a minha dúvida. Isso, foi. Eu falei, me refresca aí a memória, tá? Então vamos lá. Rimas e aliterações são parte da consciência fonológica que a gente forma na criança. Como? Brincando com a criança de identificar o som final ou o som inicial. Isso não tem nada a ver com letra, tá? Se eu falo pro Pedro assim, ó, Pedro, vamos colocar aqui bom, eu vou pedir pro Pedro pular, tá? Ou bater palma. Não bate palma aqui dentro, tu não precisa aparecer. Bate palma de lá. Isso. Bate palma é o seguinte, eu vou te falar uma palavra e você vai me dizer se rima. Ó, João Caminhão. João Pastel. João Feijão. João Bola. João Sabão. Muito bem, tá. O Pedro não sabe nada sobre letra. Eu não falei pra ele letra. Eu não falei, não mostrei, nada. Eu só tô falando o som. O som é uma realidade acústica que a gente escuta, a gente não precisa ver, a gente não precisa dizer o nome da letra, a gente só escuta. A aliteração é a mesma coisa. Eu estou pensando, essa brincadeira favorita das crianças, qualquer lugar, a gente foi na Unimed ontem e ontem a gente tava lá brincando. Estou pensando numa fruta que começa com ou melancia e maçã começam com o mesmo som? A criança vai dizer se sim ou não. Maçã e laranja começam com o mesmo som? Não. Isso é a aliteração. É quando a gente está vendo com qual som aquela palavra começa. Eu não preciso, vocês viram aqui, acabei de fazer 2 atividades frente de vocês, sem usar palavras escritas, nem dizer para a criança qual é o nome da letra, tá? Então, a consciência fonológica é a primeira coisa que a gente vai trabalhar para mostrar para a criança que os sons que ela ouve nas palavras podem ser semelhantes, podem ser diferentes, como eles são, tá? A gente quer que a criança preste atenção nisso. Segunda competência da alfabetização, familiaridade com textos impressos. Leitura, 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 leitura em voz alta. Desde que a criança nasceu você já tá lá, descobrindo as palavras. Você já tá lá com o livro. Primeiro, vai comprar um enxoval, livro. Ai, o que eu posso te dar de presente no chá de bebê? Livro. Sempre, desde pequenininho, leitura em voz alta. A familiaridade com o texto impresso, com o livro,
com os livros em casa, com os livros de banho, com o livro cartonado, com o livro que você lê na hora do lanche, com o livro que você lê no berço. Isso faz muita diferença na formação de um leitor. Gente, claro, para formar um leitor a gente tem que fazer o quê? Tem que ler para essa pessoa, para essa criança, para esse bebezinho, certo? Então a familiaridade com textos impressos também é importante. Mostrar para a criança, você segura a criança no seu colo, pega um livrinho, você começa a passar o dedo. Por quê? Porque você lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quando você pega um livro, mostrar para a criança o livro. Essa é a capa, essa é a contracapa, essa é a lombada. Cadê o título? Isso aqui, a criança não sabe ler. O Daniel tem 2 anos e 11 meses, ele não sabe ler. Se eu pergunto onde é que está o título, ele vai apontar para onde que tem um amontoado de símbolo que ele sabe que as pessoas olham para aquilo, entende? Ele sabe que existe aquilo ali tem um significado. Qual? Não sei. É que nem placa de trânsito, né? Ela tá ali significando alguma coisa. Se você sabe dirigir, você sabe ler. Não sabe dirigir, não sabe ler, mas você sabe que tem uma sinalização, certo? Então, essa familiaridade com o texto impresso também é importante. Depois tem a metalinguagem. Vamos, rápido. Depois tem a metalinguagem, que é quando a gente usa a linguagem para descrever a própria língua. Quando eu falo sobre sílabas, eu estou usando a língua para descrever a linguagem, certo? O que é sílaba? O que é frase? O que é palavra? Certo? Então, a gente pode brincar com as crianças sem palavras, quase, né? Agora, na metalinguagem, pelo menos no Pequenos Leitores, a gente começa, assim, já a usar as palavras ali, mas para a criança ter uma ideia. Chegamos na consciência fonêmica, falamos muito sobre consciência fonêmica nas últimas semanas. O que é consciência fonêmica? É quando a criança entendeu que cada palavra ela é composta por sons. Gato, g, a, t, o. Ela consegue isolar, ela tem consciência de que aquela palavra gato, ela é formada por sons e ela sabe isolar esses sons. E se eu trocar o o pelo a, como é que fica? Gata. Ela sabe, porque ela sabe exatamente onde ela está trocando, certo? O som, não a letra, o som, tá? Princípio alfabético, aí sim, olha só, não, isso eu não posso falar. Esse é o princípio alfabético, é lá depois, ó, quantas coisas a gente passou para chegar no princípio alfabético, agora a gente vai começar a apresentar as letras. Agora, depois que você fez todo esse treinamento com seu filho, você chega pro seu filho e fala, filho, agora eu quero te apresentar as letras. E aí você começa a fazer aquele ensino explícito sistemático relacionando o som que ela já conhece com o símbolo que você está apresentando. A, B, o B tem esse nome, B. Qual é o som? B, né? B, a parte crítica da letra, tá? Por fim, né, obviamente, quando a criança entendeu que aquele símbolo está representando um som, então ela passa a decodificar. Ela vê o I, o I, oi, 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 e eles ficam felizes da vida porque conseguem ler as primeiras palavras e aí eles descobrem o mundo inteiro, gente. Não acredita essa placa vermelha com pare, mãe, pare, essa placa eu li, essa. A primeira palavra que minha filha leu foi Itaú. A primeira palavra que minha primeira filha leu foi Itaú. A gente sempre virava na rua do Itaú para chegar na igreja. Certo dia ela passou e leu Itaú, e era o banco na época era o banco, né, Itaú, Minó. Era o banco que a gente usava, então ela foi muito emocionante, é muito emocionante para eles, porque eles entendem que agora eles dominam um código, o código alfabético, tá? E por fim, então, eles vão caminhando nesse treinamento, lembra da bicicleta? Vão pedalando para adquirir fluência em leitura. Então, quando alfabetizar, entendemos que a alfabetização ela não acontece de uma vez só, ela acontece em várias etapas. Então, quando que é a hora de a gente aprender a ler? Vocês vão ter que responder essa! Acharam que iam ficar... Agora sim, agora eu vou querer que o Pedro... Pessoal, eu quero que vocês me respondam aí. Não, pode ficar sentado lá. É assim, ó. As pessoas vão você, amigo telespectador que tá me vendo agora, você vai me dizer
qual é a idade que as crianças podem aprender a ler? Tipo assim, ó, com que idade elas são capazes de aprender a ler? Com que idade elas podem aprender a ler? Entre tanto e tantos anos, para não ficar um número só. E com que idade as crianças devem aprender? Primeiro faz um, depois eu vou ficar uma loucura. Isso, tá. Primeiro podem aprender, tá? Vamos lá. Podem aprender. Digam pra mim, escrevam aí, o Pedro vai me dizer, não precisa dizer todos, só diz assim o que mais foi votado, tá? Então vocês vão me dizer, com que idade vocês acham que uma criança tem capacidade de aprender a ler? Vocês acham que assim, de 0 a 2 anos, de 2 a 4, de 3 a 6... 6, 3 a 5, 3 a 5, 3 a partir dos 3, 2,5, 3 a 5, 3 e 5. O pessoal tá vendo 3 tudo a bem. 5. 3 a 5? O mais foi que 4. 3 a 5 é o que tá. Vamos ver. 3 a 5. Vocês me disseram que vocês têm certeza. 3, 5, 3 e 6. 3 anos, as crianças de vocês não estão tirando meleca no nariz ainda, não. E aí vocês querem ensinar a ler? Vamos ver. Vamos ver aqui, gastando as fitinhas adesivas das minhas filhas. Sim, obrigada. Vamos lá. Podem aprender. 3 a 5! Palmas. Palmas para o pessoal, palmas para a audiência. Acertaram muito bem. Sim, as crianças já podem aprender a ler de 3 a 5 anos. Por quê? Porque vocês já sabem quais são as competências da alfabetização. Consciência fonológica. Precisa ter mais do que 3 anos para começar a identificar os sons, a voz das pessoas que conhece, as rimas, as brincadeiras? Não precisa. Outra competência lá que a gente falou, familiaridade com textos impressos, não precisa. Tudo isso, as crianças de 3 anos já são plenamente capazes de aprender, certo? Então a gente pode ensinar, pode começar, são capazes, são cognitivamente capazes de aprender a ler a partir dos 3 anos, 3 a 5 anos podem aprender. Agora, pergunta. Devem aprender a ler, precisam aprender a ler. Ó, a Daniela Tierro falou, gente, sério, não sabia que podia aprender tão nova assim. Ó, viu? Tá, isso aí, vamos lá. Devem aprender a ler, vão dizendo pra mim, qual é a idade que devem aprender a ler? Vocês acham? Não, de 5 a aí tá aí de 5, 8 6, 7. a 9, de 7 a... Quantos? O pessoal Falem tá falando aí. bastante aqui de 5 a 7. 5, 6, 6, 7, 5, 6. A maior parte 5, 6. E até os 7 devem. Gostei. 5 a 7. Até os 7 devem, vamos botar 5 5 a 7, o pessoal então. falou aqui. 5 a 7. Devem aprender a ler 5 a 7. É isso? Vamos ver. Vamos lá. E... Ô, pessoal, tá? Palmas para nossa audiência. Ó. Palmas para nossa audiência. Arrasaram, tá? Muito bem, é isso mesmo. Elas devem aprender a ler de 6 a 7 anos. Por quê? Porque as crianças, nessa idade, né, entram no primeiro ano do ensino fundamental. E é muito importante que elas entrem no primeiro ano do ensino fundamental lendo. É muito importante. Por quê? Porque elas vão aproveitar muito mais todos os conteúdos que são oferecidos, né? Seja em linguagem, seja em matemática, em ciência, qualquer coisa que as crianças venham a aprender, é importante que elas saibam, já saibam ler. Claro, elas não precisam estar lendo com fluência, tá? Isso vai acontecer no final do primeiro ano, tá? Eu acho só que esse devem aprender não é que a idade certa delas aprenderem a ler. É que elas devem ter aprendido. Isso. É muito importante a gente tirar da nossa cabeça. Gente, olha só. Tira da cabeça de vocês, o governo tem um slogan chamado alfabetização na idade certa. Isso grudou na cabeça das pessoas que nem chiclete. E elas se engessaram nessa tal alfabetização na idade certa. Por que o governo lançou essa campanha? Porque existiam muitas crianças que saíam do ensino fundamental 1, né, 5º ano, 4ª série, antiga 4ª série, sem aprender a ler. Então elas iam aprender a ler depois, né, talvez, eu acho que não, mas iam aprender a ler depois, muita gente fazendo supletivo ou aprendendo a ler depois, né, mais adulto, na idade adulta. Então o governo, preocupado com isso, falou, né, estabeleceu assim, gente, ó, existe uma idade certa de alfabetizar.
que é quando as crianças são crianças, que têm 6 anos, 7 anos, né? 7 anos mais para 7 do que para 6. Então o governo fez isso como uma forma de proteger as pessoas. As pessoas estavam muito para além, né? Estavam deixando de ser alfabetizadas. E eles queriam mostrar para a população como a alfabetização era importante de ser feito numa idade certa que eles colocaram. Só que isso não significa dizer que as crianças devem aprender a ler somente nessa idade. Muito pelo contrário. Se uma criança tem capacidade, se elas podem aprender de 3 a 5 anos, por que não ensinar? Por quê? Por que a gente vai deixar as crianças sem saber ler? Porque vai ficar esperando 6, 7 anos? Agora, vamos falar com vocês, claro. Vamos falar a forma de a gente fazer isso, é claro que tem formas e formas. Mas a gente não deve se ater nisso e ficar engessado. Ai, não, é só com 6 anos. Então a criança tá lá lendo já e amanhã, 6 anos. Duas coisas. A diferença de ler e escrever. Ai. E a questão de que o pessoal tá falando que existem especialistas dizendo que não se deve ser precoce ou ter muita pressa para a criança ler cedo. Então são duas... Porque também tem essa confusão do escrever e ler, né? Isso, vamos lá. Então assim, ó, primeira coisa. Não se ensina a escrever sem saber ler. Não se ensina. Ai, mas na escola do meu filho ele tá aprendendo a escrever o nome. Ele sabe ler? Então por que ele vai escrever o nome dele? Isso é só para satisfazer a ansiedade de pais e professores. Não precisa, não é o correto. A gente primeiro domina a leitura. É isso que a gente precisa saber, é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, a ler, tá? Escrever é uma habilidade, eu não sei se vocês já repararam, mas escrever é uma habilidade que envolve o nosso corpo. E a habilidade motora. E realmente, se na mente das crianças elas têm já elas podem aprender a ler com essa idade, nem sempre elas estão prontas para escrever nessa idade. Já perceberam isso? Crianças muito pequenininhas mal conseguem segurar o lapisinho. Pobre da criança, para que ela tem que segurar? Para que ela tem que segurar? Porque na escola, com a alfabetização na idade certa, ela precisa mostrar o que ela aprendeu, ela precisa comprovar, ela precisa ser avaliada, então ela precisa escrever. Para escrever, ela precisa ter 6 e 7 anos, porque nessa idade a musculatura dela já vai estar mais desenvolvida e ela vai conseguir ter mais facilidade na escrita, tá? Só que a gente não precisa fazer isso agora, a gente pode ensinar o nosso filho primeiro a ler. E aí ele pode desfrutar de todo o benefício que a leitura vai trazer para a vida dele, em vários aspectos aqui que eu não vou me alongar, sem precisar escrever. Ele pode usar, por exemplo, o alfabeto móvel, ele pode usar letrinhas de madeira, ele pode usar letrinhas de cards, ele pode usar as letras para montar as palavras, para escrever as palavras. Inclusive eu faço até ditado com o João. Eu falo a palavra, ele tem que escrever. Com o alfabeto móvel, entende? Ele precisa saber o código, ele está dominando o código. Não necessariamente ele precisa pegar uma caneta e fazer o desenho preciso de uma letra. Pior, o crime, que é a criança entrar no primeiro ano do ensino fundamental, ela não sabe ler, mas ela tem que escrever letra cursiva. Da onde? Da onde isso? Isso não tem a menor necessidade, isso afasta as crianças da leitura, porque elas não conseguem fazer aquela letra cursiva desenhada. Então a letra cursiva ela pode entrar aí para o segundo ano, para o terceiro, a depender da criança, para o primeiro, ok, não tem problema nenhum. O problema é você atravessar, colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro aprender a ler, depois aprender a escrever, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a questão neurológica. Que vai sobrecarregar, para que fazer isso com a criança? E aí é que eu quero entrar no ponto, né? Aí é que eu quero entrar no ponto. Esse ponto aqui, ó. Como alfabetizar? Como alfabetizar, tá? Eu vou responder essa da coisa nesse tópico aqui. Vocês vão responder aí rapidão. Como a gente alfabetiza uma criança? Letra A, ensinar as letras, o alfabeto. Ou letra B, ensinar os sons. Tempo! Tempo para vocês. Como alfabetizar? Primeiro ensinar as letras ou ensinar os sons. O que a gente faz? Como é que a gente alfabetiza? Estamos aqui quase 1 hora. Meu Deus, é sério isso?
uma hora aqui, vocês não aprenderam isso. Vamos lá. Ah, tu já entendeu aqui, ó. B. Ha! Tá, Cari. Ensinar os sons. Claro. Agora, se a gente vai alfabetizar ensinando os sons das letras, se a gente vai alfabetizar brincando de rima, como eu fiz com o Pedro, a gente não precisa esperar a criança estar muito mais velha e a gente não está fazendo nenhuma sobrecarga. A gente está sobrecarregando uma criança quando a gente obriga ela a sentar e memorizar várias palavras, várias coisas e escrever listas e listas de palavras, de texto, etc. Ali a gente está sobrecarregando, a gente está forçando. Uma criança de 3 anos não tá para isso. Ela quer brincar, ela quer explorar, ela quer conhecer as coisas, ela quer se relacionar, ela quer beijos. Ela quer abraços dos seus pais, seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Ela quer brincar, ela quer se envolver. E é isso que a gente tem que oferecer para a criança. Jogos, brincadeiras, amor, beijinho, carinho, risada, cosquinha. É isso que a gente tem que fazer. A gente pode fazer isso, a gente pode ensinar a ler usando isso. E isso não vai estar sobrecarregando a criança de forma nenhuma. Então aqui a gente tem as fases, eu falei, né, que era o nosso último tópico, né, do como. Aqui a gente tem as fases do desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, eu falei pra vocês que a gente ia aprender quais são essas fases. Nem passei as minhas folhas aqui, me perdi todo. Fase de desenvolvimento de leitura e escrita. Então, nós temos a fase da pré-alfabetização, que é aquilo que a gente falou, da idade de 3 a 5 anos. Então, é o momento da fase pré-alfabética, que a criança não reconhece ainda a relação som-símbolo. Então a gente brinca de rima, brinca de literação, faz algumas atividades de consciência fonológica, de metalinguagem, leitura em voz alta. Nisso a criança está sendo pré-alfabetizada, mas ela ainda nem sabe que tem uma relação de som e símbolo. Ela está só brincando, ela está só conhecendo os sons. E temos a fase alfabética parcial, que é quando a criança já utiliza pistas fonológicas, ela já entendeu que tem alguns sons que são parecidos, tem alguns sons que são diferentes, tá? E ela consegue escrever as palavras já. Então ela já conheceu os sons, ela já sabe que esses sons são representados por símbolos e ela já consegue um pouco ali decodificar e juntar ali as palavrinhas, as letrinhas, como eu falei, pode ser até no alfabeto móvel, fazendo as suas primeiras palavras, suas primeiras leituras. Palavras com 2, 3 fones, 4, mala, né, urso, como eu falei, amor, né? Então, palavras que ela escreve, que ela já entendeu ali alguns sons. E temos depois da fase de pré-alfabetização, a fase de alfabetização, que é dividida também em duas. A fase alfabética completa, quando a criança lê e escreve com autonomia. É isso que o método fônico quer dar para a criança. Ele quer dar autonomia. Eu falei isso nos stories hoje. Autonomia para a criança poder ler qualquer coisa que ela vê pela frente, tá? E dominar o código alfabético. Então, isso aqui, por exemplo, é uma competência de primeiro ano. A criança tem que terminar o primeiro ano do ensino fundamental com essa competência, certo? Não com essa, ler e escrever com autonomia, dominando o código alfabético. E por fim, a fase alfabética consolidada, quando a criança lê com mais velocidade, precisão, fluência e escreve com correção ortográfica. Esse é outro ponto, né? Então, assim, a criança já não escreve, pastel com U, ela escreve pastel com L. Ela já entendeu que existe ali, apesar da diferença da fônica, existe a correção ortográfica. Ela já leu várias vezes a palavra pastel por aí, para ela saber que pastel termina com L e não com U, tá? Então essa é uma fase alfabética consolidada, isso aqui no final já aqui do primeiro ano, certo? Então isso aqui na metade, isso aqui no final do primeiro ano. E eu já dei as dicas aqui para vocês, né? Aqui o Pequenos Leitores trabalha com essa fase de pré-alfabetização e o Leitores Fluentes trabalha com a fase de alfabetização, tá? Então, calma, não virem. Então, gente, pessoal, amigos do meu Brasil maravilhosos que estão aqui hoje, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Queria que vocês entendessem
sobre método de alfabetização fônico, por favor, vocês deem um coração, um joia, um valeu. Se você entendeu até aqui tudo o que eu falei sobre alfabetização, o que é alfabetização pelo método fônico, quando fazer a alfabetização e como fazer, tá? Eu tô entregando pra vocês o que eu prometi, mas eu quero trazer mais do que eu prometi pra vocês. Porque eu disse que eu ia falar sobre esse como, quando e tal. Mas eu tenho uma coisa incrível uma ferramenta pra dar pra vocês. Algo que ontem eu fiquei nos stories emocionada falando sobre a história do pequeno... Eu passei um tempo preparando o Pequenos Leitores. O que foi? Não. O Pequenos Leitores, que é... Não, ficou parado. Eu achei que ia vir um aplauso, né? Eu ia dar, mas daí tu... Enfim. Palmas. Obrigada. Então, gente, mais do que dizer pra vocês como que acontece a alfabetização, eu tenho aqui uma ferramenta para você alfabetizar. O Pequenos Leitores é um curso que é para você ensinar o seu filho ou a sua turma, se você for professora, né, a ler, tá? Com fluência. Então você pode pegar crianças aí de 3 a 6 anos, né, crianças nessa fase aí que ela já pode aprender a ler, ela já tem a gente aprendeu hoje, né, que ela já tem essa capacidade, usando o método fônico, que é o método mais eficaz para a alfabetização. Vocês já entenderam um pouco como ele funciona. E dentro do curso você vai entender completamente como ele funciona, porque tem aulas lá dentro explicando, né? Tem material explicando tudo isso. Ele é um curso que dispõe de mais de 400 cards. Aqui eu colei um só para vocês verem. Imprimi, tá? Não é o card mesmo. Mas dispõe de mais de 400 cards para que você possa fazer jogos, brincadeiras, diversão. Você tá ali em contato com o seu filho, criando memórias, dando cosquinha, dando beijinho e ensinando a ler, por que não? Por que não aproveitar esse momento, né? E esses 400 cards, eles chegam na sua casa com frete grátis. Não são só os cards, tem um planner. Esse planner, tá aqui o nosso box. Desculpa sair da frente de vocês. Tem o box aqui, ó. E tem o planner. Esse planner já tem todo o cronograma para você aplicar o passo a passo. Então não é assim, eu vou dar o material, daí você, olha lá o que você gostou, nesse dia eu quero aplicar isso, nesse dia eu quero aplicar aquilo. Não, já tá aqui, tá? Primeiro, todas as atividades explicadas, todas as atividades na plataforma exemplificadas, demonstradas, e o cronograma de cada dia, com a poesia que você vai memorizar com o seu filho, os jogos, as atividades que você vai fazer com o seu filho e por que você vai fazer, o que você está trabalhando com cada jogo. Você está trabalhando com consciência fonológica? O que é? É a escuta? O que você tem que dar ênfase? Então é um planner, tá? Com 35 semanas de aplicação. 37. Isso, 37 semanas de aplicação. O planner do Pequenos Leitores com os cards, com a entrega e frete grátis, as aulas na plataforma. E como bônus, como se não bastasse, né? Ainda tem um bônus de mãe para mãe. O Leitores em Treinamento, que é um curso dentro do Pequenos Leitores, que é o próximo passo. Então, meu filho já leu as primeiras palavras. Então, o que eu vou fazer agora? Você vai fazer o Leitores em Treinamento. Então, já tem aqui o próximo etapa. Que vem com livro de sílabas, livro, caderno de caligrafia, apostila do ABC para você fazer finalmente as coisas de escrever depois que seu filho já sabe ler, tá? Aí você vai fazer as coisas de escrita e tal. Os cards são assim, ó, uma gracinha. Esse aqui é do bingo de rimas, ó, tá? Pra vocês só verem a qualidade, né, do material. É um material muito bonito, um material de gráfica, tá? Chega na sua casa. Mais de 400 cards com bônus, tá? Eu quero que vocês me digam, depois eu vou voltar, mas eu quero que vocês me digam o que eu vou escrever aqui agora. Quanto vale um curso de mãe para mãe para crianças nessa faixa etária? Um curso que dura 37 semanas, ou seja, pelo menos 10 meses. Mais ele dura. Fora o Leitores em Treinamento, que pode durar mais 6 meses. Isso se você fizer no tempo, né? Eu, por exemplo, no João, eu demorei um tempo a mais, porque foi no ritmo da minha família. Então, um curso que é de mãe para mãe, alfabetização pelo método fônico, mais de 400 cartas, com planner vocês viram que o planner é capa dura, o airô, lindo, entrega na sua casa com frete grátis.
Tem mais de 12 horas de aula na plataforma exemplificada, demonstradas atividades. Nossa, 78. Tem um monte de especialistas na plataforma, tem fisioterapeuta, tem especialista em literatura, tudo com aula lá dentro para vocês, mostrando, explicando cada uma das partes. E ainda tem bônus do leitor de treinamento. Eu não falei que tem comunidade para as mães conversarem, trocarem ideias. E não falei também que tem monitoria trimestral, eu não escrevi aqui. Monitoria trimestral ao vivo comigo no Zoom, tá? Quanto vale? Deixa eu ver o celular aqui. Quanto vale? Eu quero um número, quero que vocês me digam um número. Quanto que vale isso? Um número diz assim, ó, 5 mil reais, 10 mil reais. Não, tudo bem, tá demais, passei aqui da conta. 2 mil. 2 mil. A pessoa falou 2 mil aqui, a Tamires falou 2 mil. 2 mil. Eu paguei 2.500 em 2018. Ó. E vinha impresso? Não, quando eu comprei, não vim impresso, eu contei essa história ontem. 5 mil, 2 mil. 2 mil? 5 mil? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? 2 mil. A média aqui tá 2 a 3 mil aqui, ó. Tem gente dizendo que essa aula já valeu, mas... 2 a 3 mil reais, tá? Que é o preço Certo. que o pessoal tem cobrado aí. Preço, 3 a 4 mil. numa boa escola, vamos combinar que uma boa escola, uma boa escola normal, comum assim, né? Uma escola Se paga uma, 2 se meses. paga 2 meses de um colégio bom e de um colégio médio, faz uma conta aí, uns Uns 4 3, 4 meses, tá? Só que eu tô oferecendo 10, né? Eu tô oferecendo 10 meses aqui, dependendo do acesso, enfim, tudo bem. 2 E a alguém 10 botou 1.500 aqui. R$1.500, tá desvalorizando, tudo 1.500. Mas tu não vai dar o preço daquele ali antes? É pra dar, André, seu preço? Ou ela vai pro... Posso Não. dar? Depois a gente fala da leitura dos fluentes. Volta. Muito bem, então vocês acham que é 2 a 3 mil reais, né? É ou não é? Não é 2 a 3 mil reais, gente bonita. Não é isso. Deveria ser. Poderia, tá valendo, mas não é. O valor do Pequenos Leitores é 12 vezes. 12 vezes, já começa com a facilidade, né? 12 vezes, eu vou pegar minha cola, de R$ 99,70, é uma brusinha na Renner, tá? Quase não, pai. Não. Não, cara. Uma Você brusinha. daí é 129 já. É verdade. Infantil, Uma- 99. Tá, então vamos lá. Uma pizza grande. Tá, vai lá. A Pedro pensa só em comida. Uma pizza, tá. Sem refri. Tá, então 12 vezes de 99 ou à vista 997. Mas a gente pensa sempre no que a gente gosta, né? O que a pessoa gosta. O que vocês gostam? Na hora de pagar, vocês gostam do quê? De desconto! Então a gente pode ter um desconto e esse valor de 997 pode ficar no valor de 897. Como? No Pix. E não é só isso. O Pix no WhatsApp daí. Pix, não é só isso, tá? Aqui a gente tem, deixa eu pegar uma outra cor. Aqui a gente tem, nessa promoção, nessa oferta, a gente tem 2 anos de acesso, que é tempo suficiente para você aplicar o Pequenos Leitores mais o Leitores em Treinamento. Mas vamos dizer que você gosta de desconto e vantagem. Então você tem 897 com 3 anos de acesso. 3 anos para você ficar confortável, alfabetizar 2 filhos, tá? Com Pequenos Leitores, você alfabetiza 2 crianças aí em 3 anos, se você for como eu. Seja como eu. Muito bem. E como é que faz pra pegar o Pix? Hã? O Pix tem que falar no O Pix WhatsApp com a tem que Pri. falar no WhatsApp. Então chama ali. Então você vai lá no link da minha bio. Você clica no link da minha bio para comprar. Lá embaixo tem uma bolinha verdinha de WhatsApp. Você clica nessa bolinha para falar com a Pri site. ou com o Davi. E aí você, entrando lá, fala com eles, fala que você quer comprar no Pix. E aí você ganha esse desconto e os 3 anos de acesso, tá bom? brunabotelho.com/cursos. Isso, brunabotelho.com/cursos, tá? Muito bem. Pré-alfabetizamos essa criança sabe ler as primeiras palavras. O que a gente precisa fazer? A gente precisa caminhar com ela para a alfabetização. Lembram que as fases
de alfabetização são 2 de pré-alfabetização e alfabetização? Muito bem. O Leitores Fluentes, ele oferece essa parte de alfabetização para o seu filho. Ele serve para crianças a partir de 6 anos. Então, as crianças que já são maiores, elas já sabem ler as primeiras palavras, elas vão usar o Leitores Fluentes. O que ele faz? Ele consolida a alfabetização. São mais de 120 aulas em 2 apostilas. Sente. Vem impressa? O peso. Quê? Vem impressa na sua casa 2 apostilas com qualidade de gráfica, tá? Olha só, olha. Então, gente, a gente tem aqui no Leitores Fluentes 120 aulas, que é 1 ano, se você for fazer 3 aulas por semana, tá? 120 aulas em 2 apostilas impressas com frete grátis, você recebe na sua casa. Tem as aulas na plataforma. Para que estudar caligrafia? Por que fazer ditado? Como que eu posso fazer isso? Para que fazer narração? Existe isso mesmo? Como é que eu posso fazer? Tudo isso você encontra dentro do curso Leitores Fluentes, a explicação, tá? E aí você encontra também o bônus Leitores em Treinamento. Como eu falei, o Leitores em Treinamento, ele é a preparação para o Leitores Fluentes ou após, né, o término do Pequenos Leitores. Então, ele está nos 2 cursos. Então, você tem o Leitores Treinamento. Se você acha que o seu filho ainda não vai estar prontinho assim para o Leitores Fluentes, você pode começar com o Leitores Treinamento e já entrar logo na sequência no Leitores Fluentes, tá? Aqui eu coloquei aqui umas pagininhas só para vocês terem uma ideia de como que ele é por dentro, mas estou mostrando aqui também, tá? Essas apostilas chegam na sua casa. Quanto vale? Quanto vale para vocês um curso que usa o método fônico e método clássico? Escolhe poesias clássicas, Olavo Bilac, não é texto aleatório, assim, que eu inventei da minha cabeça. Olavo Bilac, ninguém menos, tá? Do que o homem que escreveu o nosso hino. Sério? Olavo Bilac. Ele Sério? escreveu um dos nossos hinos. O da Bandeira? O nacional. Então, Olavo Bilac escreveu muitas cartilhas de alfabetização, inclusive a apostila do ABC foi inspirada num dos poemas dele, que se chama A Infância. E ele fala que a criança vai crescendo e ela ganha, então, de presente uma carta de ABC. Obrigada, gente. Obrigada, desculpa. Tá escrito aqui no início do Leitores Fluentes sobre ele também. Esse é o volume 2. Eita. Aqui no volume 1 tá falando sobre ele também, mas enfim, só pra dizer, eita, aqui, ó. Olavo Bilac, tá? Nosso lindo, maravilhoso poeta. Então, poeta clássico com poemas, 120 aulas, apostilas impressas. Eu queria ler pra vocês, se vocês me permitem, bem rapidinho só. Só queria ler pra vocês o que a gente tem. Não tá aqui, tu jogou fora as minhas páginas, né? Imprimi tudo, pode ir. Eu tenho aqui tudo que a gente estuda no Leitores Fluentes, tá? Uso do dicionário, ordem alfabética, vogais e semivogais, encontro vocálico, separação silábica, sílaba tônica, classificação conforme o número de sílabas, classificação conforme o acento tônico, encontro consonantal e dígrafo, acentuações, sinais gráficos, pontuação e revisão, além de memorização de poesia, interpretação de texto, ortografia, gramática. Vão colocando, tá? O valor que vocês acham que vale isso aqui tudo. Então, um curso completo que tem aulas para os pais, apostilas, mais de 600 páginas, tá? Impressas na sua casa, 120 aulas. O bônus do Leitores Treinamento, grupo das alunas, das alunas, comunidade das alunas, que elas podem conversar ali, trocar ideias, etc. Quanto que vale? Quanto vocês acham? Tic-tac, tic-tac. Quanto Esse que pessoal vale? vai falar, né? O pessoal tá tímido agora. Quanto que vale? Vamos lá, R$1.000, né? Assim, se a gente for pensar no 1.000, 2.000, 3.000, quanto vocês acham? Eu acho muito alto, já tô 2.500 também. 600, mais de 600 páginas, fora as aulas. Quanto é que tá o custo? Sabe quanto é que... Eu vou te falar um dado agora, que tu não sabe. Sabe quanto é que custa para imprimir numa xeroqueira folha preto e branco? Por página?
Xerox, vai, quanto? Não sei. Tá 40 centavos o preto e branco. 40 centavos preto e branco, mas não é, tá? Não, é colorido. Colorido é R$2. O Leitores Fluentes é todo colorido, lindo. Vocês viram ali, 600 páginas. Vamos botar 600 por baixo, tá? 600 vezes 40 centavos, quase 240 só de apostila preto e branco, se fosse preto e branco. Preto e branco, mas não é. Se fosse coisa, era 1.200. Uma folha bem mais ou menos. Com a folha 75, essa é 90. Tem E isso aí? também, verdade? Qual é? Com quanto que O pessoal deu falou aí? R$1.000, 2, 1.200. Vamos colocar aqui 1.000, tá? 1.000, 1.200, tá? Reais. Muito bem. Não sei se não pode botar esse... Não pode, nega. A matemática não é contigo, né? Não. Tá Tá. aqui, tá, gente? Tá na frente. 1.000, 1.200 reais. É esse preço? Não. Gente? Eu posso vender uma coisa pra esse preço? Não, não é, tá? Não é esse valor. O valor do Leitores Fluentes é 12 vezes de apenas, agora sim, meu Deus, R$ 49,70. Mas sem o material impresso. Não! Com tudo isso que eu falei, com tudo isso que eu falei. 12 de 49 ou 497, 2 anos de acesso, como a gente tinha falado antes, né? 2 anos de acesso. Andressa, é 3,97 Pix. Não, peraí que 2 anos de acesso. Pedir pra eu baixar o preço. E esse aí tem 2 pouco, tá? anos de acesso, É verdade. tá? Meu Deus, e ficou ridiculamente. Ok, mas a gente gosta do quê? O que a gente gosta, o que a gente quer? O quê? Desconto! Na hora de pagar a gente quer desconto. Vamos fazer um desconto bem legal pro pessoal? Qual vai ser o desconto? De 4,97. Eu não aprovei isso aí, tá? De 4,97 fica... Diz a Andressa que é 3,97. 3,97! Não, Bruna, não. Impresso! 397 impresso, tá bom? Tá? No Pix, óbvio, Pix. Daí vamos ajudar. E 3 anos de acesso. E 3 anos de acesso, tá? 3 anos de acesso. Isso aqui é uma coisa que só mãe faz por outra mãe. 397 no Pix, com 3 anos de acesso pra você ter tudo isso aqui pra consolidar a alfabetização. Uma falou aqui, ó, minha filha tem 2 anos. O que ela faz? Combo, tá? E, a gente pode fazer, e agora eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. Existe o combo pequenos leitores, eu nem coloquei, né? Pequenos leitores mais leitores fluentes, tá? Então você pode ficar tranquilo. Aqui eu coloquei pra vocês verem que existe diferença nos programas. Mas você pode comprar os 2 programas juntos, tá? E a mais conveniente. E ele ganha, você vai ter mais desconto ainda se comprar os 2. Então, o que acontece, tá? A gente tem uma caminhada aqui, eu nem coloquei o Leitores em Treinamento aqui no meio. A gente tem uma caminhada boa aqui de alguns anos com a criança, tá? Tanto para ela aprender a ler, quanto para ela consolidar a alfabetização. Então, no Pequenos Leitores, a criança vai aprender a ler, 3 a 6 anos, vai usar os jogos de carta, recapitulando, né? Então a gente vai ganhar o box com aquelas cartas lindas, o planner e tudo mais. Vai ter as aulas na plataforma, vai ter o Leitores Treinamento, vai ter alfabetização pelo método fônico. Tem 12 vezes de 99,70 ou 897 no Pix, tá? Com mais acesso. E o Leitores Fluentes a gente vai consolidar a alfabetização, ter mais de 6 anos de idade, 2 apostilas, aulas na plataforma, bônus, aplicação do método fônico mais o método clássico, a gente vai ter 12 vezes de 49,70 ou 397. Não concordo com isso aí, tá? Tá? Eu não escrevo, vocês viram a diferença? Foi eu que escrevi, eu juro. É que é a diferença de você estar apoiado assim na mesa e estar no quadro. Que bom que eu escrevi tudo na mesa, né? Ficou bem melhor. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Quem já tem o Leitores Fluentes, o pessoal tá perguntando aqui, pode falar com a Pri pra comprar só a apostila, quem já tem o Leitores Fluentes. Quem já é minha aluna do Pequenos Leitores ou do Leitores Fluentes, pode falar com a Pri. Vocês já conhecem a Pri, ela é a nossa super ultra power suporte assistente, vai ajudar vocês aí no que precisar, tá? Pra vocês comprarem com desconto de aluna. Agora você quer botar dúvida, né?
Podem dizer se alguém tem alguma dúvida, mas eu acho que tu pode ler pra mim qualquer Posso coisa. ler? Deixa eu só dizer pra vocês podem, quem é minha aluna pode procurar a Pri, tá? Pra ganhar, pra ter pra ver como é que vai fazer a renovação, às vezes, do seu programa já e tal, tá? Quem ainda não é minha aluna, por favor, vocês viram aqui, né, essa aula Descobrindo as Palavras, acho que deu pra tirar muitas dúvidas, esclarecer muita coisa. Vocês podem contar sempre comigo para tirar dúvidas agora, se quiserem perguntar, ou podem me procurar no direct. O pessoal quer saber o valor do combo. Nos grupos. O valor do combo é... O valor do combo. O valor do combo é o seguinte, vai chegar lá na página, brunabotelho.com/cursos. Tu escolhe qualquer um dos 2 cursos e lá vai estar falando, lá tu consegue adicionar. 12 Andressa. 129,40. Vai. 12 de A Andressa. 12 vezes de 129,40. Sério, Pri? Sério? Ou 1.199 no Pix. Mentira! Com 4 anos de acesso. Meu Deus, ô, Andressa, não aprovei isso aí, tá? Esse aqui- A gente aprovou. As mães aprovaram. As mães aprovaram. Esse aqui é um combo, tá, Combo. gente? Combo, tá? Gente, então é isso. Tá lá o link na bio, vocês têm a total acesso. Se você está no grupo, você fica no grupo. Lá, os nossos grupos. Porque eu vou mandar o PDF no grupo e eu vou entrar nos grupos para tirar as dúvidas de vocês pessoalmente. Você fala das monitorias, da monitoria do pequenos A gente vai leitores? conversar. A pergunta é, até quando vai vender? A resposta é, até domingo se... Então, Se eu falei tiver. isso. Eu falei isso até hoje nos stories. A gente trabalhar com produto físico, a gente tem essa barreira. Então, assim, até domingo estão abertas as inscrições. Se vai ter, não sei, não posso, né, garantir pra vocês, tá? Então, vocês aproveitem essas ofertas maravilhosas. O preço é esse preço, ninguém vai fazer nenhuma pegadinha com ninguém, tá? Se vocês precisam de tempo pra pensar, pode pensar. Só que outras pessoas também estão se decidindo, então vocês sabem como é que funciona, né? Essa coisa de comprar alguma coisa, tá bom? Então é isso. Estejam nos grupos que eu vou responder, no direct, aproveitem essa Quem chance. tem 2 anos, faz o quê? 2 anos, 2 anos e meio. Compra o Pequenos Leitores que vai fazendo devagarzinho. Isso, pode comprar. É que assim, ó, gente, aquela história, né? A criança pode aprender a ler com 3 anos. Mas a gente tem alunos no Pequenos Leitores que aprenderam antes, certo? Então, Começaram o curso antes? começaram antes e com 3 anos e pouco já estavam lendo as primeiras palavras. Isso é totalmente a critério dos pais. Vocês podem comprar agora, aproveitar as ofertas, vocês podem aproveitar, vocês vão estudando, vão montando a biblioteca. Tá cheio de aula lá sobre, enfim, dos mais diversos temas que vai ajudar com certeza. Quem é de fora, falar com a Pri, que a gente vai... Se você mora fora do Brasil, tá? Se você mora fora do gente Brasil, faz chegar. a gente faz chegar até você. Só que assim, ó, enviamos com frete grátis para todo o Brasil. Você tem um amigo, parente, o sogro, o primo, o tio que mora aqui e vai visitar você, pede pra essa Não é tão pessoa grande, dá pra levar. levar Ele pra- pesa 1 quilinho, tá? O Pequenos 1,5 kg. Leitores, 1,5 kg. Então, num instante, a pessoa pega o box, ó, que eu nem mostrei muito pra vocês. Ele pega o box aqui, os cards, ó. Ele distribui pela mala, sabe? Não é que vai ser uma grande coisa, tá? Mas a gente pode fazer cotação pra ver se fica interessante pra gente você sempre manda, né? comprar. Enfim, a gente já mandou pra vários lugares. Tem só Japão. um lugar que a gente não conseguiu. Não, tem uma do Japão que ainda não conseguiu. Não, você conseguiu. Já Ah, foi? Foi Foi. embora? Já Ai, ela falou comigo. Foi, chegou lá, Kyoto. Então, gente, não percam essa oportunidade. Aproveitem, pequenos leitores, leitores fluentes, com o bônus do Leitores em Treinamento. É uma chance especial para você ensinar o seu filho a ler com amor, com risada, com cosquinha, com carinho, fazendo treino de leitura no colo, juntinho ali. Não é só um curso de alfabetização. É um curso que pode te ajudar, sem dúvida, a construir Andressa, muitas o combo memórias é 4 com anos, o tá seu até filho. o combo é 3 anos se for no cartão e 4 no Pix. Ah, tá. Uma dúvida surgiu aí. Ah, tá. 4 Eu tenho 2 filhos, dá pra fazer com 2? Um tem Dá. 15 anos e o outro tem 5. Dá para os 2 usarem o material? Menos Isso. leitores fluentes. Não, olha só, calma. Olha só, 3 anos e 5 anos, tá?
é perfeito, é uma idade ótima, tá? Para fazer o Pequenos Leitores. Eles podem aprender a ler juntos. Olha que especial, os irmãos juntos estudando. Só que qual é a diferença, tá? Quando você tem duas crianças de idades diferentes, você vai ter que esperar coisas diferentes. E dentro da plataforma, quando eu explico cada um dos jogos, eu mostro para vocês como que vocês podem tornar esse jogo mais simples ou mais complexo, tá? No planner você vem a atividade escrita, então você pode ler ali como é que você vai aplicar. E nas aulas eu demonstro isso. Então quando você estiver fazendo a atividade com os seus dois filhos de 3 e de 5, você vai fazer a mesma atividade. Só que para o de 3 você vai pedir, por exemplo, para fazer uma sequência com 3 bonequinhos. Para o de 5 você vai pedir para fazer uma sequência com 4 cores diferentes, talvez em um outro cômodo da casa. Vai lá e pega tal sequência. Tá entendendo? Então assim, você vai poder aplicar, vai ser dinâmico, vai ser gostoso, vai unir a sua família, vai ser um desafio, vai ser um bom exemplo para o pequeno e um teste para o maior, para ele poder tanto ser um exemplo como ser paciente com o pequeno, vai ser uma riqueza, tá? A diferença só vai ser você aprendendo a dosar para cada um como que eles vão fazer essas atividades, tá bom? Então, e o Leitores Fluentes daí pode pedir apostila a mais. O Leitores Fluentes você consegue comprar nesse valor e aí a segunda apostila para o outro filho vai sair preço de custo para você, que é o que a gente faz para as nossas alunas. Tá bom? Gente, é isso. Um beijo enorme pra vocês. Obrigada pra você que ficou até agora, meu Deus, 10h30 da noite. Obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo. Compartilhem, avisem os amigos, avisem as amigas, quem vocês sabem que tem interesse. Qualquer de vocês me chamam no direct, chama a Pri, chama o Davi, tem toda a nossa equipe, Andressa, Pedro, quem vocês quiserem. Todo mundo tá aqui pra ajudar vocês. E não saiam dos grupos para receberem o PDF do nosso aulão com todas essas informações e tirar as dúvidas também por lá, tá bom? Um beijo bem grande, boa noite e a gente se vê lá dentro dos cursos.